Fala, rapaziada. Vou fazer aqui um tutorial mostrando como que eu fiz a edição dessa imagem aqui da Lua, certo? Então eu fiz essa captura ontem. Vou mostrar um pouco de qual foi o processamento aqui, como que eu fiz. Isso aqui foi um mosaico de duas fotos. Vou mostrar os programas, a técnica. É, Usei o telescópio apocromático SV550, 80 mm de abertura e a câmera Toptech. O sensor 662. Color, tá? Câmera colorida. Essa câmera ela tem o pixel pequeno. Ontem eu fiz um teste com a câmera com a Artemis. O pixel dela é maior, então não consegui um resultado bom. Agora, com a câmera planetária da Toptech, o pixel dela é pequeno e conseguiu aqui um nível bacana de detalhes, certo? Pronto, vou repetir aqui o processo, né? Então, basicamente são essas duas últimas capturas, certo? O programa que eu uso aqui é o Astro Surface. Vamos lá, vamos fazer o processo. A gente vem aqui em Files, Open File or Video. E vamos selecionar lá o dia 28/6, foi ontem. Vamos selecionar aqui o primeiro vídeo. Esse de cima não. É, Esse segundo vídeo aqui, ó. Abrir. Certo? Fiz na resolução máxima. É, Como é uma câmera colorida, a gente deixa essas opções aqui de Bayer. Certo? Põe em OK. Aí a gente vem aqui na opção 3. Coloca para analisar. Certo? E aí a gente precisa selecionar um ROI, né? Que é uma região do programa aqui que ele vai é, calcular isso aqui para fazer o alinhamento dos frames. Vai fazer o alinhamento e o empilhamento. Então aqui é um vídeo, eu fiz ontem 3.000 frames e a gente vai fazer uma análise. Né? Feito isso aqui, a gente vai em análise. O que o programa vai fazer? Ele vai analisar e vai mostrar um gráfico de qualidade, certo? E a partir desse gráfico, a gente escolhe ali quantos frames vai empilhar de fato, certo? Como a imagem aqui é cortada, ela apareceu cortada justamente porque na câmera Toptech ela não consegue colocar a lua inteira na tela, né? A resolução dela acho que é 1920 por 1080, se não me engano é isso. Enfim, a lua não cabe inteira aqui, certo? Por isso a necessidade de fazer um mosaico. A gente faz uma captura com metade da lua e depois uma outra com a outra metade, certo? E depois usa um programa para fazer a junção dessas duas fotos resultantes para formar então uma imagem da lua completa, certo? Eu utilizei ontem a montagem HEQ5 autorizada, que facilita, né, a captura. Vou dar uma pausada aqui, senão o vídeo vai ficar muito pesado. Terminou aqui essa primeira parte, certo? E aí é o que eu disse, ó, ele mostra um gráfico, aqui são todos os 3.000 frames que eu fiz, certo? E ele mostra um gráfico de qualidade, ele alinha os frames com maior qualidade aqui para a esquerda, da esquerda para a direita, certo? Como foi feito com a montagem motorizada, o sim estava bacana ontem, certo? Os frames aqui ficaram com uma qualidade bacana, uma média boa aqui de qualidade, certo? Tem tipo de tem filmagem que aproveita poucos frames, né? Eu vou fazer aqui usando o que ele já sugeriu aqui, ó, 2.496 frames. Acho que para a Lua nem tem necessidade de tanto, mas eu vou usar isso aqui mesmo, certo? Então aqui você ajusta a quantidade de frames que você quer, certo? Eu vou usar essa sugestão que ele me deu, certo? Vou descartar esse restante aqui. Eu vou pôr OK. Essas opções aqui não mexem em nada. Posso até usar essa opção de fazer um segundo estaqueamento. Vou usar, né, esse segundo estaqueamento aqui, ele vai fazer um empilhamento e depois faz um outro empilhamento, pelo que eu entendi, né? Faria um empilhamento duas vezes para melhorar a qualidade, mas eu vou usar o padrão mesmo.
Aqui a gente pode deixar dessa maneira, dar um set aqui, ele vai selecionar vários quadradinhos aqui, onde ele vai considerar isso aqui para empilhar, certo? Os frames. Feito isso, se eu quiser aplicar um Dryson, né, que é para aumentar a resolução dessa imagem, eu vou usar aqui, né, essa opção Resize. No caso, eu não vou mexer em nada aqui, eu vou deixar 100%. Dryson demora bastante para fazer, não tem necessidade, né, já foi feito aqui numa resolução, é, na resolução máxima da câmera, certo? A saída eu vou deixar em TIFF mesmo, poderia usar TIFF ou FIT. PNG também ele carrega bastante configurações, certo? Metadados da foto, mas eu vou usar o TIFF mesmo. E vou colocar em stack, certo? O que ele vai fazer agora? Ele vai alinhar todos aqueles frames e fazer um empilhamento, certo? Vai dar um arquivo TIFF final. Vou pausar de novo, a gente continua aí em seguida. Para adiantar o procedimento aqui, o processo, eu já vou abrir uma segunda janela no Astro Surface. Eu posso abrir diversas janelas de processamento para a gente ir repetindo o mesmo processo com a segunda com a segunda parte lá da Lua, certo? Assim a gente já vai aí processando os dois ao mesmo tempo. O Astro Surface dá para você, é lógico que vai limitar a capacidade do hardware aqui do computador, né? Certo? Mas eu vou então abrir aqui o segundo. Esse aqui é o primeiro que a gente já está fazendo. Vou abrir o segundo, referente à parte inferior da Lua, que não coube lá no primeiro vídeo. Se você usar uma câmera onde a Lua se enquadre perfeitamente, você vai fazer só não vai ter necessidade de fazer um mosaico, certo? Então vou usar a mesma coisa, vou dar um OK aqui. Vamos colocar para fazer a análise, selecionar aqui uma área da superfície da Lua, pedir para ele fazer a análise, certo? Ele vai fazer o mesmo procedimento. Essa parte da Lua ele já está fazendo aqui o empilhamento, o estaqueamento, certo? Abri aqui o site da Fotonastro, e é isso mesmo, que eu sempre fico meio em dúvida aqui com as especificações da câmera. A câmera que eu usei é essa aqui, né, da Toptech, a G3, só que é a Color, né? A Toptech Color. A resolução dela é isso mesmo, 1080, 1920 por 1080. É o 662 Color. O tamanho do pixel 2.9 nanômetro. Ele é uma câmera de pixel pequeno, então ela traz bastante detalhes, certo? Em fotos planetárias e da Lua, certo? Quando você usa uma câmera com pixel grande, que é o caso da Artemis, que é a outra câmera que eu tenho aqui, ela já é uma câmera aí boa para céu profundo, para planetária já não fica bacana. Vou aproveitar a ocasião e já falar sobre o filtro que eu usei para fazer essa foto. Eu usei o filtro SV183. Ele é um filtro que ele bloqueia a luz visível. E deixa só passar a luz infravermelha, né? Acima de 685 nanômetros. Por quê? Ele é um filtro que o objetivo é justamente suprimir um pouco o efeito do SIM, certo? Da turbulência. Né? O infravermelho ele sofre menos a ação da turbulência atmosférica, né? Do SIM. Eu não sei se vai dar para ver aqui, ó. Olha lá. É o 685 nanômetro IRPS. Então ele vai suprimir toda a luz visível e deixa passar somente o infravermelho. Por isso que a foto aí, se for ver, ela sai meio avermelhada, né? Isso aí você na edição depois, pós-processamento, você tira essas cores aí. Eu prefiro trabalhar com a lua preto e branco mesmo, né? Aí faz do gosto do astrofotógrafo. E aqui então ele já terminou de fazer a primeira parte que é o empilhamento dessa primeira parte aqui, dessa primeira cena, certo? Então aqui ele já deu a imagem aqui.
O que que eu vou fazer agora? Eu vou em Open Files. Tem várias aqui porque eu estava mexendo ontem, né? Vamos ver aqui qual que, a que eu fiz agora. 11h15, o horário que eu tô. Essa aqui então é a que eu fiz agora. Eu vou em abrir. Não, não é essa aqui. Vamos lá, Open File. É a parte superior da lua, certo? É essa aqui. Abrir, editar. Yes. E agora eu vou trabalhar com os, os wavelets, certo? Aqui tem várias opções para mexer nesse programa aqui. Ele é bem simples, intuitivo, certo? Mas o que importa para a gente aqui, nesse caso aqui, são os wavelets. O que que são é, wavelets? Depois do empilhamento, você tem camadas. Você consegue trabalhar camadas nessa imagem aí que está empilhada para revelar os detalhes. É onde acontece a mágica, né? Então aqui já tem algumas pré-configurações, ó. Já tá bacana dessa maneira aqui, ó. Certo? Mas eu posso controlar todos essas barrinhas aqui, ó. Tem algumas configurações aqui em cima que já são pré-selecionadas, já tá pré-configurado, certo? E aqui vai do gosto da pessoa, certo? Se você fizer muito, tá vendo? Você estraga a imagem. Então você tem que usar um meio termo aí, né? Fazer um- não pode exagerar muito, senão fica feio. E você tem que aproveitar o máximo que puder da imagem, certo? Eu vou colocar uma pré-configurada aqui, ó, uma pré-configuração, e vou tentar ajustar manualmente mais alguma coisa aqui, ver se consegue melhorar o resultado, sem exagerar muito, né? Tá vendo? Aí é tentativa e erro, aqui tem que ir mexendo para pegar o jeito, certo? Assim fica muito dura, tá vendo? Ó? As crateras, né? A luz. Então vamos tentar dar uma suavizada. Eu vou trabalhar aqui com esse HF em 2. Deixar aqui a deconvolução em 4. Acho que tá bacana, né? É o que eu falei, que vai do gosto da pessoa. Pode mexer aqui à vontade. Como é um mosaico que nós vamos fazer, é preciso que essa configuração usada aqui seja repetida lá na outra janelinha aqui do After Surface. Então aqui, ó, ele já terminou de fazer aquela análise e vou usar a mesma quantidade de frames que eu usei para fazer o empilhamento da primeira parte, e vou usar aqui também. Então vou usar 2.496 frames também. Põe OK, mesmo procedimento. 7 para setar aqui a grade e vamos fazer o estaqueamento, certo? Enquanto isso, vamos mexendo aqui. É, eu acho que tá bacana assim, certo? A gente não pode exagerar demais, porque senão fica grotesco. Porque o importante é conseguir um certo nível de detalhes, mas sem exagerar demais. Senão fica muito artificial e aqui a gente tem que usar o bom senso, né? Deixar dessa maneira mesmo. E aqui, a segunda parte, então, é tá fazendo aqui o empilhamento. Terminei aqui o segundo estaqueamento e aqui vamos de novo Open File, abrir e editar, certo?
Aqui, wavelets. E vamos usar as mesmas configurações do primeiro arquivo aqui, ó. Vamos lá. Wavelets HF2 105 de convolução 4 19. Se a gente fizer diferente, vai dar problema na imagem final. E 2. Clicar em tudo. Bacana. Vou em saturação. Tentar tirar esse tom vermelho aqui que foi gerado pelo filtro, certo? Saturação eu vou tirar então. Se eu quiser fazer outros ajustes aqui, ó, posso mexer. Eu não vou fazer porque não é o intuito desse vídeo, né? Acho que eu fiz cagada aqui, hein? Saí sem aplicar. Ok. Saturação. Tirei a saturação também. Feito isso, vamos em salvar como imagem, certo? Vou salvar em formato TIFF. Vou por aqui, ó. Primeira parte. Salvar. Ficou um gradiente aqui em cima, ó, mas eu vou tentar empilhar assim mesmo. Aliás, fazer o mosaico assim, que eu acho que vai ser eliminado. Vamos ver. Salvar como TIFF segunda parte. Agora a gente vai utilizar um segundo programa. Eu vou em novo panorama de imagens, certo? E vou selecionar aqui, ó, primeira e a segunda parte. Abrir. É bem simples esse programa. Next. E aí, tá feito, ó. Vou em Next de novo. Escolho o corte. Formato de saída. Vou escolher PNG, que é o arquivo que mais conserva a qualidade, né? E exportar para o disco. Por aqui, final 2. Feito. Vamos ver como que ficou, certo? Aqui tá com 58%. Vamos pôr em 100. Tá aí. Beleza? Empilhamento de frame a partir de vídeo com criação de mosaico. Beleza? Tá feito. Valeu.